E aí, Adinho, como é que você vê 2025, especialmente 2026, com contagem regressiva para as eleições de 2026, e esse avanço da direita que começou a refluir um pouco agora, quando começaram a revelar as intenções aí, golpistas aí da direita bolsonarista e dos militares bolsonaristas. Mas como é que você está vendo a reorganização das chamadas forças progressistas? Olha, Nassif, eu penso que o grande desafio do campo democrático brasileiro, como eu penso que o grande desafio da democracia no mundo inteiro é nós derrotarmos essa, que não é nem uma nova versão, né, mas uma versão com uma nova roupagem, porque os conceitos são os mesmos, do fascismo, né, que, na minha avaliação, retoma a ofensiva no mundo todo. É inacreditável como nós estamos vendo países importantes da Europa fazendo giros, do ponto de vista da política representativa, para forças nazistas, né? Nós estamos vendo a Itália, nós vimos como que a direita retoma Portugal, nós vimos o que o Macron teve que fazer na França para impedir uma vitória do fascismo. Nós estamos vendo toda a instabilidade gerada hoje na Alemanha e o crescimento das expressões neonazistas na Alemanha. Enfim, é só nós olharmos os Estados Unidos, né, quando o Trump agora retoma, né, o governo, né, os republicanos por meio do Trump, e onde a proposta mais arrojada do Trump é a deportação de imigrantes, né, do continente, ou seja, do território americano. Então, de fato, nós estamos vivendo um momento muito difícil do ponto de vista da organização da direita, e nós temos que entender que aqui no Brasil o PT tem um papel fundamental, na minha avaliação, o PT, pela sua força, pela sua representatividade, hoje nós governamos o Brasil, nós temos uma responsabilidade imensa de isolarmos, né, o fascismo no Brasil, o fascismo que hoje se organiza por meio do bolsonarismo. O bolsonarismo é maior que o próprio Bolsonaro. Então, esse é o grande desafio. Na minha avaliação, eles estão na defensiva por conta de todos esses episódios que nós estamos vendo, né, onde também é algo inédito na CIFI. Eu penso que nós não podemos minimizar, nós não podemos banalizar aquilo que se tornou público no Brasil, que é uma conspiração para matar o presidente da República, o vice-presidente e o ministro supremo. Isso é inédito na história brasileira. O que nós vimos e que nos escandalizou foi, em 64, uma tentativa, né, uma organização das Forças Armadas para matar o João Goulart. Agora, uma articulação para que nós tivéssemos o presidente e o vice-presidente e o ministro Alexandre de Moraes vítima de um atentado é algo inédito. Claro que isso mostra as forças políticas que nós estamos lidando, mas também isso mostra a capacidade de iniciativa deles, isso mostra, e nós vimos em 8 de janeiro de 23, que eles têm capacidade de mobilização, que eles têm base orgânica, né, que eles estão organizados na sociedade brasileira e que nós temos, mesmo num cenário que eu penso que ele é difícil para nós, eu não minimizo, não, acho que as eleições de 24, elas trouxeram uma fotografia preocupante para o PT, para a centro-esquerda, para o campo democrático brasileiro. Mas nós temos essa responsabilidade de construir esse campo político e para que a gente possa, em 26, não só derrotá-los, mas também fazer com que eles comecem a diminuir a sua capacidade de influência na sociedade brasileira. Edinho, você falou esse episódio inédito aí de tentativa aí de assassinato do presidente, do vice-presidente. Nós tivemos esse mesmo grupo que era ligado ao Silvio Frota, no tempo do Silvio Frota, a morte do Jango, a morte do Lacerda, a morte do Juscelino, a morte do próprio Sérgio Fleury também, que foi. E agora nós temos aí a morte do Bebiano também.
uma semana depois, ele se dizer ameaçado de ameaçar divulgar conversas em celular, tudo. Aparentemente, o que foi revelado pela polícia até agora ainda é uma fração do que esse pessoal estava articulando, né? De fato, Nassif, nós estamos cada vez mais, e nós estamos escandalizados. O que me preocupa é que esses fatos todos, eles não estão chegando com a força como deveriam chegar na sociedade brasileira. Nós não estamos vendo o conjunto da sociedade brasileira debatendo esses fatos, o conjunto da sociedade brasileira indignada com esses fatos. Nós não vemos uma reação à altura da sociedade civil organizada, nós não vemos uma reação à altura da imprensa brasileira. É essa normalização que me preocupa muito. Essa normalização que me preocupa muito. Então, eu penso que nós temos que ter uma capacidade de articulação para que a gente fortaleça as instituições brasileiras. Nós estamos entrando, infelizmente, num cenário cada vez mais caracterizado, onde nós que defendemos o judiciário, nós que defendemos as instituições, nós que defendemos o Estado como indutor de políticas públicas, de combate à desigualdade, de construção de um país mais igualitário, nós nos tornamos o sistema. Né? E a direita que ataca o judiciário, a direita que ela é inconsequente, que ela é irresponsável, que ela ataca a democracia, que ela ataca as instituições e os seus organismos, ela se torna o antissistema. Né? Ou seja, a irresponsabilidade hoje de uma direita fascista, ela consegue catalisar na sociedade brasileira algo que é muito preocupante. Ou seja, vamos votar na direita, porque a direita significa a negação do que está. Só que o que está é o que efetivamente vai garantir a construção e o fortalecimento da democracia brasileira. O que está é o que vai garantir políticas públicas de combate à desigualdade. O que está é efetivamente aquilo que representa o que tem de mais moderno, aquilo que significa o processo civilizatório. Então, nós estamos diante de um processo muito difícil, e eu penso, Nassif, que cabe não só a esquerda, mas o campo democrático começar a pensar que reformas de Estado que nós temos que começar a pautar junto à sociedade para dizer o seguinte: olha, tá bom, isso que vocês estão negando não é bom, então vamos reformar, vamos mudar isso que está aí, porque aquilo que vocês estão dando respaldo político e social é a catástrofe, sabe? É o abismo, é a negação do processo civilizatório, né? Agora, Dinho, o Lula ele tem esse papel aí de representar, digamos, um processo civilizatório aí. Ele, você sabe mais do que eu, ele é fundamentalmente um pacificador. Agora, o grande problema é o seguinte: qual a cara do governo? Com que cara que esse governo vai se apresentar em 2026? A cara industrialista, a cara do desenvolvimento? As políticas sociais já foram assimiladas como direito do cidadão, a melhoria de emprego, por si só, não está trazendo uma utopia para... Que cara que o governo tem que se apresentar em 2026? Olha, Nassif, você pauta algo que eu penso que é essencial. Nós começarmos a debater com a sociedade brasileira que sociedade nós queremos, que país que nós queremos. Por exemplo, você fez uma introdução, e eu sou admirador das suas reflexões, né, que ela é uma reflexão muito importante desse cenário da economia brasileira. Né? Mas, mais do que a gente debater esse cenário, nós temos que debater que país que nós queremos. Primeiro, nós temos que debater com a sociedade brasileira que o Brasil não é mais presidencialista, né, Nassif? Quando o Congresso Nacional executa 60 bilhões do orçamento, isso é qualquer coisa mesmo, menos presidencialismo. É um parlamentarismo híbrido, é um presidencialismo híbrido, é qualquer modelo de governo, menos presidencialismo. Nós temos que debater com a sociedade brasileira que país é esse que efetivamente existe. Outra questão, nós temos que debater que país que nós queremos. Eu acho que aí não é uma crítica, é uma crítica generalizada, portanto é uma constatação, não é uma crítica segmentada.
Tá bom, nós estamos debatendo a questão da estabilidade fiscal e você questiona. Eu até acompanhei mais ou menos de perto ontem, enquanto prefeito, meus limites de tempo, o debate que se instaurou no parlamento alemão, onde um embate entre, né, um governo que faça uma opção pelo equilíbrio fiscal ou um governo que se alinhe com os demais países da Europa para enfrentar uma crise que a gente debate pouco, uma crise recessiva que vem desde 2008. Nós não saímos da crise econômica de 2008, nós não saímos dela, né? O mundo ainda não conseguiu dar uma resposta à crise econômica de 2008. Nós não fizemos ou não tomamos medidas necessárias para que o mundo voltasse a crescer. Esse empobrecimento do mundo faz com que o conceito da globalização seja derrotado e seja retomado um conceito de Estado Nacional, só que um Estado Nacional fascista, um Estado Nacional xenofóbico, um Estado Nacional, né, extremamente duro nos debates raciais. Então tá. E aí, como diz o dito popular brasileiro, onde falta farinha, primeiro o meu pirão. Então, a Itália para os italianos, a Espanha para os espanhóis, a Inglaterra fora da comunidade europeia para os ingleses, a Alemanha para os alemães. A grande bandeira do Trump é o discurso anti-imigrantes. Ou seja, essa guinada à direita que o mundo deu é por conta ainda da crise econômica de 2008, que empobreceu os setores médios, que fortaleceu. Se o conceito de globalização ele saiu derrotado, a financiarização do capitalismo saiu fortalecido, né? E a financiarização do capitalismo, o capitalismo financeiro, numa perspectiva de acúmulo de riqueza. Ou seja, nós estamos concentrando riqueza no mundo, os setores médios empobrecidos, os setores médios sendo cooptados por essa coisa neofascista que cresce no mundo todo e também é o que nós estamos enfrentando no Brasil. Agora, no Brasil nós temos que debater que país nós queremos. Não pode isentar de 0 a 5 salários mínimos. Mas e a questão do Brasil subsidiar com dinheiro público cadeias produtivas? E não nós estamos subsidiando com a desoneração cadeias produtivas que estão se implantando, se desenvolvendo, um incentivo temporário para que elas se estabeleçam no mercado. Não! Nós estamos falando de desoneração ad eterno. É o único país do mundo que tem desoneração ad eterno. Né? Nós estamos falando de setores que há décadas não pagam tributos. Se nós temos que desonerar, vamos desonerar a cesta básica, debatendo quais são os produtos da cesta básica. Por que nós vamos manter uma política de desoneração que quem paga é o dinheiro público? Então, o que me gera indignação, Nassif, é que quando se manteve o PERSE, quando se manteve as exonerações, eu não vi o mercado reagir. O mercado não reagiu. Agora, quando você fala de você isentar de 0 a 5 salários mínimos, nós estamos vendo, talvez, o maior show especulativo da história do Brasil. Né? E eu penso que isso Um grande desafio que se tem pela frente aí é o PT, que é o maior partido nacional, é o mais organizado. O PT, ele, em outros momentos, aí, com a teologia, com a parceria com a igreja, parceria com movimentos sociais, ele tinha um amplo espaço, não só nos sindicatos, mas também nos movimentos sociais. Hoje a gente vê periferias e tudo tomados pelo discurso dos bons evangélicos e dos maus evangélicos. O que você pretende fazer? O que você pretende fazer para não antecipar qual vai ser o seu cargo lá? Mas o que o PT deveria fazer para retomar as bases? Olha, Nassif, eu penso que o debate ele é todo imbricado, né? Nós perdemos, Nassif, em 24, é só a gente olhar os mapas eleitorais, se os setores médios, que na minha avaliação é real que perderam o poder de compra, os setores médios perderam renda, os setores médios estão mais empobrecidos, portanto, eles foram cooptados
né, por essa coisa antissistema político. Eles começaram a votar na direita, como se a direita, negando o sistema, pudesse restabelecer aquilo que eles querem, que é restabelecer o padrão de vida que, historicamente, a classe média sempre buscou ou sempre alcançou. Né? O que nós vimos em 24 é que esse antissistema político desceu um andar para baixo. Nós pegamos os setores médios populares. É só a gente olhar os mapas eleitorais do Brasil afora. Então, nós tivemos muitas dificuldades eleitorais onde a classe média é extensa. Nassif, as capitais do Nordeste. Nós ganhamos Fortaleza numa margem muito apertada. Por quê? Porque a classe média é extensa. As capitais do Nordeste, nós temos uma classe média extensa. Nós tivemos facilidades em cidades menores do Nordeste porque a classe média, os setores médios são menores, eles têm menos impacto na disputa política. E alguém pode dizer, mas tal cidade o PT ganhou. O PT ganhou, na minha avaliação, ou teve uma facilidade maior, onde os setores médios são menos impactantes. Ganhamos por questões muito localizadas na disputa local, porque as eleições municipais ainda são determinadas, ou tem peso as questões locais, e ganhamos na reeleição, porque o eleitorado está tão conservador, na minha avaliação, ele está tão conservador que, se tem um prefeito no cargo, ele pode não estar lá 100% que se espera, mas se ele está indo mais ou menos, entre o mais ou menos e o desconhecido, o eleitorado acaba mantendo quem está, é quase que institucionalizar a reeleição. Agora, para entrar na sua questão, que ela é importante, os setores médios populares, que nós tivemos dificuldades, esses setores médios nós conseguimos detectar outra dificuldade de diálogo. Os evangélicos, que é algo que já se arrasta há um bom tempo, os evangélicos foram totalmente cooptados politicamente pela direita, e os trabalhadores das novas profissões. Assim. Eu penso que no começo do século XXI para cá, nós tivemos uma intensificação da automação, das novas tecnologias no sistema produtivo, da robótica. A internet proporcionou algo que nós não acreditávamos no começo do século XXI, que era as redes sociais se tornarem geradoras de renda. Hoje as redes sociais geram renda, uma coisa inacreditável. E vem algo aí que a gente não conseguiu dimensionar ainda, que é a inteligência artificial. Mas toda essa mudança na base produtiva gera uma transformação no mundo do trabalho. Se eu perguntar para você agora qual é a maior categoria profissional do Brasil, você vai parar para pensar. Se nós pensarmos um pouquinho mais, vamos dizer assim, é o motoentregador. A maior categoria profissional do Brasil hoje é o motoentregador, que ele não está vinculado a nenhum sindicato, ele não está organizado numa central sindical, ele não se sente classe trabalhadora, mesmo ele sendo trabalhador, e ele sendo muitas vezes um trabalhador hiper precarizado, ele se sente um empreendedor. Por quê? E aí tem um outro fator que nós temos que estar atentos nas nossas análises e formulações, que é o controle do tempo. Tem uma geração toda de trabalhadores e trabalhadoras que ela valoriza o controle do tempo. Por isso que esse debate do 6x1 ele tem crescido tanto. Enfim, dizendo isso, eu faço aqui uma breve síntese para te dizer, nós do PT, nós dos partidos populares, nós do campo democrático, nós temos que entender rapidamente o que está acontecendo, e não é entender e ficar por isso, né? Entender, formular, ter propostas para a gente retomar o diálogo com esses setores médios, retomar o diálogo com os setores médios populares e ter capacidade de diálogo com as novas profissões. Em relação aos evangélicos, e não estou sendo aqui basista, Nassif, mas é o que eu penso, o PT, aí falando como alguém do Partido dos Trabalhadores, nós temos que retomar a concepção de organização de base. Eu tenho comigo que a gente só muda aquilo
a gente só muda aquilo que a gente está dentro, a gente só muda por dentro as relações. A gente não muda do lado de fora. Se nós não tivermos presentes na vida da população evangélica, se nós não tivermos presentes na vida das comunidades evangélicas, se nós não estivermos lá dialogando, se nós não tivermos lideranças evangélicas dentro do PT, militando no PT, ou seja, se nós não fizermos esse diálogo e mostrarmos que não existe esse antagonismo que se criou, efetivamente a nossa situação é diferente. Agora, do ponto de vista de bandeiras, Nassif, e eu tenho defendido isso, já conversei com o presidente Lula, eu penso que o PT, a esquerda, a centro-esquerda, o campo democrático tem que levantar a bandeira da educação integral, Nassif. Se tem algo que vai mudar efetivamente a vida desse país, é nós tornarmos a educação integral universal. Porque a mãe, seja ela evangélica, seja ela das religiões afro, seja ela católica, quando ela deixar a criança na porta da escola às 7 da manhã e pegar às 6 da tarde, isso vai mudar a vida dela. Isso vai mudar a vida dela, vai mudar a vida dessa criança. Nós vamos aumentar o padrão educacional do Brasil, nós vamos aumentar a capacidade reflexiva da juventude brasileira. Eu acho que essa tem que ser uma bandeira urgente. A bandeira da primeira infância, nós temos que fazer dela uma bandeira central, porque não pode, Nassif, a criança do 0 ao 3 está fora da creche, quando todos os estudos mostram que essa é a fase mais rica da fomentação do desenvolvimento cognitivo. Então, ou a gente faz mudanças estruturais, e você tem razão, eu acho que o Brasil precisa, e talvez o governo Lula tenha essa concepção, e o presidente Lula está lutando muito para trazer as nossas bandeiras, as nossas políticas públicas de volta. O Brasil tem que estabelecer metas, Nassif. O Brasil tem que se organizar no médio e longo prazo, nós temos que voltar a ter metas. A educação integral não é agora em 25, não é em 26, mas até 2030 nós vamos universalizar. A criança, a primeira infância de 0 a 3, não é em 25, não é em 26, tá? Mas até 28 nós vamos universalizar. E não é só a creche, Nassif, é o combate à desnutrição, é o fortalecimento das relações familiares que, de forma direta, influenciam na vida das crianças. Então, eu penso, Nassif, que o PT tem um desafio imenso pela frente, desafio na formulação de políticas públicas, desafio na sustentação do governo do presidente Lula, desafios para que a gente debata efetivamente que Brasil que nós queremos construir, que a gente dialogue com o setor produtivo, que a gente chame o mercado financeiro também para um diálogo, que país que nós vamos construir, que a gente organize os movimentos sociais, para que a gente pactue um Brasil que a gente possa construir de médio e longo prazo e que a gente, efetivamente, com isso, não é furar a polarização recuando nas nossas posições, mas é furar a polarização conseguindo conversar com setores que hoje são hegemonizados pelo bolsonarismo e, de certa forma, influenciados pelo pensamento fascista. Deixa eu pedir para a Mariana trazer as questões aqui, Mariana. Vamos lá. Boa noite, Edinho. Obrigada pela presença. Vou agradecer também aqui a audiência do GGN, que está em polvorosa com você aqui nessa noite de quase fim de ano. Então, vou lembrá-los também as formas de colaborar rapidamente antes de entrar aqui com superchats e dar as boas-vindas para os novos velhos membros aqui do canal. Podem mandar um pix para jornalggn@gmail.com, virar membro ou membra do canal, mandar seus superchats e figurinhas, ou ainda, para quem está assistindo fora do horário das 20 horas, clicar num coração com um cifrão que tem aqui embaixo do vídeo. Bom, o Alexandre manda aqui um superchat. Obrigada, Alexandre. Nassif, aumentar a remuneração da poupança não seria uma boa medida para resolver parte da dívida pública? E comprar títulos da dívida como parte das reservas? O governo precisaria do Congresso para isso? Alexandre, o que o governo precisa, o que a economia precisa é ter uma poupança que remunere o poupador, mas que seja razoável. Então, aumentar a remuneração da poupança significaria aí você encarecer o financiamento habitacional. O correto é tentar reduzir efetivamente a Selic e as taxas de mercado aí, né? Vamos lá, bom, aqui o Gilberto Cruvinel manda uma pergunta para o Edinho. Edinho, quem vai ter coragem de apontar que o rei está nu?
O Congresso não executa 60 bilhões do orçamento, é roubo de 60 bilhões. Dinheiro pela janela, ele deixa aí o comentário. De fato, eu penso que o ministro Flávio Dino, ele pôs, do ponto de vista jurídico, esse debate, né? Ou seja, trouxe as emendas para que a gente faça uma reflexão. Eu não sou contra o parlamentar participar do apontamento de programas, porque todo parlamentar ele tem base social, ele está presente nos municípios, ele sabe que os municípios necessitam. O que eu penso é que você não pode drenar as atribuições do executivo. Eu penso que o presidente Lula, por exemplo, ele foi eleito para ele desenvolver políticas públicas para o país. Agora, quando você tem mais emendas disponibilizadas do que recursos para programas, para você desenvolver o PAC, para você desenvolver o Bolsa Família. Nós estamos falando aqui de universalizar a educação integral. A educação integral hoje não tem 10 bi de orçamento. Não tem 10 bi de orçamento. Se eu não me engano, vai fechar com 6 bi agora. Então, de hoje nós vamos ter dinheiro para fazer creche, para a gente colocar todas as crianças 0 a 3 anos na creche. Então, são programas essenciais, o programa Pé de Meia. Nós estamos falando de 16 bilhões para um programa para manutenção do adolescente e do jovem no ensino. Então, de fato, a gente ter o parlamentar com poder de indicação de recursos, eu acho que é legítimo. Agora, não pode ele trazer para si atribuições do executivo, porque aí você muda o modelo de governo. E nós fizemos um plebiscito dizendo que o Brasil era presidencialista, né? Então, eu penso que só uma reforma à Constituição que pode mudar a forma de nós organizarmos o governo. Agora, na verdade, nós fizemos uma reforma constitucional silenciosa quando nós fomos institucionalizando as emendas até as emendas ocuparem esse volume de recursos do orçamento público. Tá. Maricota, vamos lá então. Vamos lá, vou aqui rapidamente ler a pergunta do Chão, que fala: a esquerda precisa entrar unida na próxima eleição. Se o povo começar com picuinha partidárias, a direita fará a festa. O que você acha, Edinho? Não, Cláudio, eu penso, e eu vou dizer uma coisa para você: as nossas gerações, elas têm que ter dimensão que cabe a nós derrotarmos o fascismo no Brasil. E a gente, às vezes, minimiza isso. Às vezes nós banalizamos, como, por exemplo, agora, você tem uma conspiração para matar o presidente da República, isso passa como se fosse um fato qualquer. E não é. Nós tivemos áudio, Nassif, áudio de um general conversando com o chefe de ordens, com o ajudante de ordens do presidente da República. Isso não é banal. Isso não é banal. Então, se nós não tivermos essa dimensão, se os partidos não tiverem essa dimensão, se nós não tivermos essa compreensão e essa capacidade de organização, efetivamente, a cada eleição, o nazismo, o fascismo, que é a inspiração do nazismo, vai crescer, vai avançar. Por exemplo, vou criar uma polêmica aqui, Mariana e Nassif. O PT tem que recuperar o debate de voto em lista. Com o advento da internet, não é possível que a cada eleição a gente tenha aí 4 ou 5 influencers que sejam maiores que os partidos. Que você não é capaz de debater uma proposta de política pública com esse influencer, mas ele tem um caminhão de voto porque ele é uma influencer. Então, se nós não retomarmos o debate do voto em lista, para que os debates sejam feitos pelos partidos, que os partidos têm que ter programa, têm que ter projeto, e que o eleitor, quando vota no partido A, B ou C, ele sabe que programa ele está votando. Eu acho que esse debate tem que ser feito, inclusive, com os partidos de centro, porque eu penso que não interessa a eles também serem reféns, com o advento da internet, das redes sociais. Nenhum partido quer ser refém de uma figura que é maior que o próprio partido. E do ponto de vista histórico, nós sabemos que quando alguém é maior que as instituições, onde que isso leva? Leva a catástrofe histórica, e nós já temos muitos registros nesse sentido. É isso. Edinho, muito obrigado por sua participação aqui e sucesso aí nas suas novas empreitadas, hein? Obrigado, Nassif, obrigado, Mariana, obrigado. Obrigada pela presença, valeu mesmo. Nossos internautas, é uma alegria estar aqui e
respeito muito o trabalho de vocês. Muito obrigado. Obrigada.